Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, amigos, no vídeo de hoje, dando continuidade ao que nós estamos analisando nos últimos vídeos, o julgamento conforme estado do processo, mais precisamente, começamos no vídeo anterior, nos últimos dois vídeos, a tratar do julgamento antecipado do mérito, julgamento imediato do mérito. Nós vamos tratar da segunda hipótese, que é esse artigo 355, o julgamento antecipado do mérito, que coloca fim ao processo por meio de uma sentença, como veremos. São duas as hipóteses, dois incisos que nós analisaremos a partir de agora. Vamos lá, portanto. O juiz julgará antecipadamente o pedido. Quanto a esse antecipadamente, eu já vou me antecipar aqui e recordar algo que nós já vimos. Imediatamente. Mais técnico, mais correto. Por que é mais correto? Porque, na verdade, não se antecipa nada. Não há propriamente uma antecipação. Do ponto de vista da duração razoável do processo, dos procedimentos, este é o momento adequado para se julgar. Como nós já adiantamos, e nós veremos, ressaltaremos agora nesse vídeo, prosseguir com o processo seria uma lesão à duração razoável do processo. Seria absolutamente desnecessário pelas hipóteses que nós veremos a seguir. Então, não há propriamente uma antecipação, há uma desnecessidade de prosseguimento do processo. Bom, isso para deixar bem claro, bastante pontuado, que a gente quer definir com essa ideia de imediatamente ao invés de antecipadamente. Então vamos prosseguir. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito rapidamente, recordando também algo que nós já falamos aqui largamente nos últimos vídeos. Quando se fala em sentença, os senhores devem necessariamente dar um pulinho lá no 203, parágrafo 1º. E os senhores vão encontrar no 203, parágrafo 1º, a ideia de que a sentença é um ato, um pronunciamento judicial que tem conteúdo dúplice. Tem o primeiro conteúdo, vamos assim dizer, de sua essência, um conteúdo ontológico, um conteúdo decisório. Sentença, uma decisão, um tipo de decisão. E além disso, ele tem um conteúdo, uma ideia topográfica, um conteúdo topográfico, que é a ideia de colocar fim ao processo. Então, nessa hipótese do 355, o processo será encerrado. Ele vai julgar
o pedido ou os pedidos, vai julgar antecipadamente todo o pedido, a integralidade do pedido. É assim que se deve interpretar, ok? E aí, resolução do mérito. Qual é a hipótese? Qual é o dispositivo que trata da sentença, da decisão que bota fim ao processo, da sentença que julga o mérito? Artigo 487. No artigo 354 já se fez menção ao 487, inciso 2º, prescrição e decadência, inciso 3º, homologação de autocomposição entre as partes. Então, o que sobrou é o inciso 1º. O inciso 1º é o tipo de decisão clássica de mérito, quando o juiz julga procedente ou improcedente. Vejam, nós veremos lá na aula de sentença que, a rigor, a prescrição e decadência já são fundamentos de procedência ou improcedência. Então, o inciso 2º, na verdade, já estaria incluído no inciso 1º. Tá? Mas aqui há uma divergência, há uma distinção clássica na doutrina de que no inciso 1º nós teríamos o julgamento de mérito por excelência. Tá certo? Bom, então, esse é o caput, é disso que significa a ideia geral de julgamento imediato do mérito. O porquê dele, nós ressaltamos aqui a desnecessidade de se prosseguir com o processo e vimos que vai proferir sentença porque ele vai resolver todo o objeto do processo. 203, parágrafo 1º, 487, inciso 1º do CPC. Agora veremos as hipóteses. Os incisos do 355 são importantes. Inciso 1º. Quando não houver necessidade de produção de outras provas. Vejam, o que está aqui, nesse inciso 1º, não houver necessidade de outras provas, já foi aquilo que eu mencionei para os senhores como sendo o fundamento para o julgamento antecipado de mérito. Julgamento imediato do mérito. Então perceba, esse 355, inciso 1º, ele na verdade, ele condensa, ele resume todas as hipóteses seguintes que nós veremos. O legislador trata de modo separado as outras hipóteses apenas para chamar a atenção, apenas por uma razão de sistematização. Ao fim e ao cabo, é uma escolha, uma opção política do legislador. Então, a desnecessidade de novas provas, ela vai resultar do fato, nós já falamos isso também em vídeos anteriores, do juiz já ter formado o seu convencimento. E o processo de conhecimento vem da lógica, procedimento comum do processo de conhecimento e tutela cognitiva, vem da atividade que se desenvolve. E como nós já pontuamos em várias oportunidades, a atividade que se desenvolve preponderantemente é a cognição, nesse momento que nós estamos a estudar aqui. E o que é necessário para que o juiz possa desenvolver essa atividade cognitiva? Que ele consiga acumular alegações com provas. Nós teremos, o próximo tópico aqui do curso é justamente as provas. Teoria geral das provas, provas em espécie. Nós ficaremos bastante tempo aqui falando sobre as provas. Mas basicamente já posso adiantar para os senhores que a regra de ouro do processo civil é que quem alega tem que provar. Então a prova incide sobre as alegações. Mas, veja, quando não houver necessidade de produção de outras provas, significa, portanto, que há prova nos autos. E por que não necessita, por que não há necessidade de outras provas? Quando não houver necessidade de outras provas. Por que não há? Porque o juiz já está convencido. Já se formou o convencimento do juízo, para que ele possa exercer cognição, juízo de certeza. Juízo de certeza. Lá na aula de classificação da cognição, nós falamos pode ser juízo de certeza, juízo de probabilidade ou juízo de verossimilhança. A regra é juízo de certeza. Ele está convencido com as alegações que já tiveram no processo e as provas que já tiveram também no processo. Mas nós já mencionamos também aqui, especialmente quando do estudo do ônus da impugnação especificada, artigo 341, a contestação, e também da revelia, artigo 344, o efeito material da revelia, que geram
presunção de veracidade das alegações do autor, que as presunções se colocam aqui do lado das provas. E aí, quando incide presunção, o juiz também está autorizado a juntar a presunção com as alegações e, se ele formar o seu convencimento, ele pode exercer atividade cognitiva exercendo a jurisdição. E aí, por que eu estou adiantando isso aqui? Vocês vão ver que o inciso 1º do artigo 355 fala especialmente em provas. E o inciso 2º vai aparecer no próximo slide. Mas o inciso, na próxima tela, e o inciso 2º do artigo 355 vai fazer menção à presunção, que decorre da revelia, efeito material da revelia. Portanto, agora pensem bem, nós já vamos chegar a ela lá. Pensem bem, no processo, nós estamos aqui nesta fase de julgamento conforme o estado do processo. Aqui, ó, julgamento conforme o estado do processo. E o que liga esse momento até o momento final em que ideologicamente se proferirá a sentença no procedimento comum é justamente a produção de provas. Se o processo prosseguir, seria para a produção de provas, para a instrução probatória. O processo tem a aptidão, nesta hipótese, de terminar aqui, trazendo a sentença para cá, na terminologia do legislador, antecipando-se a sentença para este momento aqui, veja, julgando imediatamente o mérito, porque há uma desnecessidade de produção de provas. Então, nesta realidade, como nós pontuamos aqui, nesse processo já há provas, não há necessidade de outras provas. E aí, há provas, mas quais provas? Nesse momento do processo, o que costumeiramente costuma acontecer é que o processo esteja rodeado de provas documentais. Modalidade de prova documental. Deem uma olhadinha lá no artigo 434. O autor traz prova documental na petição inicial, o réu traz prova documental em sua contestação. Vejam que são momentos processuais que antecedem esse que nós estamos aqui agora, do julgamento conforme o estado do processo. Se o juiz formou o seu convencimento, juntou os elementos da cognição, as partes alegaram petição inicial, mais contestação e petições incidentes. Produziram provas de modo geral, nesse momento do processo serão provas documentais, artigo 434. Se da junção desses elementos o juiz estiver convencido de modo a não precisar de novas provas, ele vai colocar fim ao processo. Tá certo? Bom, e aí, como nós já pontuamos, esta decisão tem natureza de sentença, já falei sobre isso, só quero recordar aos senhores que esta sentença, acaso venha a parte interessada pretender impugná-la, interpor, portanto, um recurso, o recurso cabível será a apelação nos termos do artigo 1009 do CPC. Ok? Como eu adiantei ainda há pouco, o artigo 355 conta ainda com o inciso 2º. O que o inciso 2º diz? Nós já estudamos o inciso 2º. O inciso 2º do 355 é, na verdade, o efeito processual da revelia. Aquele que decorre, então ele decorre do efeito material da revelia. Efeito material da revelia que está lá no artigo 344, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Falamos também que, mesmo que incida a revelia como ausência de contestação, o réu, tendo ficado revel, ele não pode apresentar alegações defensivas, porque está preclusa a sua oportunidade de se defender, salvo as objeções, né? Objeções são as questões cognoscíveis de ofício, então ele pode apresentar objeções processuais
objeções materiais. Mas ele pode atuar no processo, é muito importante, ele pode atuar no processo para fins de produzir provas. Provas não para provar as suas alegações, porque ele não terá alegado, como regra geral. Ele pode produzir prova para afastar o efeito material, a presunção que incide a favor do autor. Porque prova vale mais que presunção. Então, pelo artigo 349, está aqui, ele pode produzir prova. Quem pode produzir prova? O réu revel. O réu revel pode produzir prova, porque prova é maior do que presunção. Então, se ele conseguir provar que aquele fato que presumivelmente favorecia ao autor, ele não se consumou, claro que vai prevalecer na formação do convencimento do juízo a favor do réu, porque ele provou. Tá? Então vejam bem, olha a disposição, tendo lembrado tudo isso, feito material da revelia, presunção de veracidade e a possibilidade do réu produzir prova contrapostas à presunção, vamos ler agora o 355, inciso 2º. Quando o réu for revel. Quando o réu for revel. O que é réu revel? É aquele que não contestou. Não contestou. Revelia é a ausência de contestação. Réu revel é aquele que não contestou, aquele que não se defendeu. Vírgula, não para por aí. Ocorrer o efeito previsto no artigo 344. Qual é o efeito previsto no artigo 344? Presunção de veracidade das alegações de fato formulado pelo autor em sua petição inicial. E não houver requerimento de prova na forma do 349. Prova para afastar a presunção. Prova contraposta à presunção. Então vejam que a aplicação do inciso 2º do 355, o efeito processual da revelia, pressupõe 3 requisitos. Que não tenha contestado, logo revelia. Que tenha incidido o efeito material da revelia, presunção de veracidade, e que não se tenha produzido prova contraposta. Nós temos que lembrar aqui, é sempre bom lembrar, que revelia, remeto quem está agora assistindo às aulas que nós tivemos sobre revelia, que é só um resumo, tá? Só para fazer um link. Revelia é uma coisa. Efeito da revelia é uma outra coisa. Então é plenamente possível que nós tenhamos revelia, mas que nós não tenhamos os efeitos da revelia. Acabamos de ver que o efeito processual da revelia, ele depende do efeito material da revelia. Então, se não tiver efeito material da revelia, não tem efeito processual. A lei é clara, tem que ocorrer o efeito do artigo 344, que é o efeito material da revelia. É o 2º requisito, é o 344. E aqui, ó, não ocorreu o 349, o réu ficar revel, então, ó, revelia, mais 344, mais que não tenha ocorrido o 349, produção de prova contrapostas. O que nós temos, que eu estou tentando chamar a atenção dos senhores, é o seguinte: pode ser que nós temos revelia, que é o primeiro requisito, mas nós não tenhamos o efeito material da revelia, que é o artigo 344. Só a título de exemplo, vejam as hipóteses do artigo 345. Porque nem sempre nós teremos o efeito material da revelia, quando nós temos a revelia. Então aqui demanda uma análise casuística. O próprio artigo 345 é expresso em afirmar: não se produzirá o efeito mencionado no artigo anterior, nas hipóteses, versando sobre direito indisponível, se forem fatos inverossímeis, se houver prova contraposta, havendo litisconsórcio. Vejam as hipóteses e vejam as aulas lá, porque eu fiz algumas ressalvas, algumas considerações lá com os senhores. Não apenas esse artigo 345, né, meus amigos? Nós mencionamos também, em uma interpretação sistemática, lá a nomeação de curador especial, artigo 72, inciso 2º, quando nós temos revelia, mas o réu revel está preso, ou o réu revel foi citado por edital. Então são 2 hipóteses que nós temos de nomeação de curador especial. E também a hipótese excepcional, análise casuística, portanto,
do artigo 121, parágrafo único, que é a atuação do assistente na omissão do assistido. O assistido é o réu, a parte principal do processo. Omissão do assistido pode ser uma omissão quanto ao exercício do direito de defesa. O assistente pode vir a atuar. Portanto, então, nessas hipóteses aqui, nós não teremos o efeito material. Se não há efeito material, não teremos também o 355, inciso 2º, que é o efeito processual que decorre do efeito material. Tá? O que importa saber é que com a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, o juiz já pode, caso tenha formado o seu convencimento, julgar imediatamente o mérito, pois o autor não precisará provar suas alegações. Esse é um dado interessante. Esse é um dado interessante porque, da análise lá do artigo 374, inciso 3º, nós extraímos a desnecessidade da prova. Desnecessidade da prova. E aí, mais uma vez, eu recordo o que eu falei ainda há pouco. Tudo gira em torno do 355, inciso 1º. O que o 355, inciso 1º diz? Quando não houver necessidade de produção de novas provas. O 355, inciso 2º, na verdade, o efeito processual da revelia, ele já está autorizado a julgar porque ele formou cognição da junção das alegações e da presunção. E o 374, inciso 3º, diz que é desnecessário produzir provas nessa hipótese. Né? A cognição, portanto, já está formada mediante a junção das alegações e a incidência da presunção, efeito material. Também, neste caso, nós teremos a resolução do mérito por meio de uma sentença. Todo o objeto do processo, todo o pedido, todo o mérito que é julgado, o que resulta em caso de interesse, necessidade de impugnação, cabimento da apelação, artigo 1009. Tá bom? Bom, então essas eram as considerações que eu queria fazer a respeito desse dispositivo, artigo 355, deixando, portanto, o artigo 356, que é o último que falta nesse contexto, para a próxima aula. Então, amigos, é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.